Sejam todos bem-vindos a esse podcast. Daremos continuidade, então, ao estudo do Madhyama Nikaya. Hoje será a leitura e análise do número 2, o Sabhasava Sutta, em português, Todas as Impurezas. Qualquer dúvida ou comentário podem estar mandando e-mail. Então, vamos ao Sutta. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: Bhikkhus, venerável senhor, eles responderam. O abençoado disse o seguinte: Bhikkhus, eu discursarei sobre o controle de todas as impurezas. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bhikkhus responderam. Então, as asavas são uma categoria de contaminações que existem no plano mais profundo e básico. Elas sustentam o ciclo sansárico. Seria a repetição de nascimentos e mortes. Um trecho encontrado com frequência nos suttas indica o real significado desse termo. Seriam os estados que contaminam, que causam a renovação de ser existir, que causam problemas, que amadurecem no sofrimento e conduzem ao futuro nascimento, envelhecimento, enfermidade e morte. É um trecho do Madhyama Nikaya 36. Dessa forma, outros tradutores, deixando de lado o sentido literal de asavas, utilizam a interpretação de máculas, corrupções ou impurezas. As 3 impurezas mencionadas nos suttas são desejo por prazeres sensuais, desejo por ser existir e ignorância, ou avidya em Pali. Voltemos ao sutta, então. O abençoado disse o seguinte: Bhikkhus, eu digo que a destruição das impurezas é realizada por aquele que sabe e que vê, não por aquele que não sabe e que não vê. Aquele que sabe o que, aquele que vê o que, realiza a destruição das impurezas. Atenção com sabedoria e atenção sem sabedoria. Quando alguém aplica a sua atenção sem sabedoria, as impurezas que ainda não surgiram surgem, e as impurezas que já surgiram aumentam. Quando alguém aplica a sua atenção com sabedoria, as impurezas que ainda não surgiram não surgem, e as impurezas que já surgiram são abandonadas. Em Pali, atenção com sabedoria seria Yoniso Manasikara, e sem sabedoria seria a Yoniso Manasikara. Essa atenção com sabedoria é descrita como a atenção com os meios corretos e na direção correta. É explicado como diligência, consideração que está de acordo com a verdade, isto é, atenção para com aquilo que é impermanente como impermanente, que é não eu como não eu, insatisfatório como insatisfatório. A atenção sem sabedoria é a atenção com os meios incorretos e na direção incorreta, contrária à verdade. Isto é, atenção para aquilo que é impermanente como permanente, doloroso como prazeroso, aquilo que é não eu como sendo eu, e o que é feio como belo. A atenção sem sabedoria se encontra na raiz do ciclo de existências, pois ela faz com que o desejo e a ignorância aumentem. A atenção com sabedoria se encontra na raiz da libertação, pois ela conduz ao desenvolvimento do nobre caminho óctuplo. A destruição das impurezas é feita por aquele que sabe como estimular a atenção com sabedoria e que cuida para que a atenção sem sabedoria não surja.
Voltando ao Sutta. Bhikkhus, existem impurezas que devem ser abandonadas através da visão. Existem impurezas que devem ser abandonadas através do autocontrole. Existem impurezas que devem ser abandonadas pelo uso. Existem impurezas que devem ser abandonadas com a paciência. Existem impurezas que devem ser abandonadas evitando. Existem impurezas que devem ser abandonadas pela remoção. E existem impurezas que devem ser abandonadas com a meditação. Então é importante entender o início do discurso. Então, a partir daqui, o Buda vai ensinar todas essas formas de abandono das impurezas. Mas ele começa dizendo que isso é possível para aquele que compreende a atenção com sabedoria. Os comentários explicam que o controle dessas impurezas, controle em Pali é samvara, ocorre de 5 formas: através da virtude, da atenção plena, do conhecimento, da energia e da paciência. Então o Buda dá início a essa sequência com a primeira: impurezas que devem ser abandonadas pela visão. Quais impurezas, bhikkhus, devem ser abandonadas pela visão? Neste caso, bhikkhus, uma pessoa comum, sem instrução, que não respeita os nobres, que não é proficiente nem treinada no Dhamma deles, que não respeita os homens verdadeiros, que não é proficiente nem treinada no Dhamma deles, não entende o tipo de coisas que merecem atenção e que tipo de coisas não merecem atenção. Assim sendo, ela se ocupa com aquelas coisas que não merecem atenção e não se ocupa com as coisas que merecem atenção. A palavra visão em Pali é dasana. Neste caso se refere ao primeiro dos 4 caminhos supramundanos, o caminho de quem entrou na correnteza, Sotapatimagga, descrito dessa forma porque proporciona o primeiro vislumbre de Nibbana. Os 3 caminhos superiores, ou seja, do Sakadagami, Anagami e Arahant, são denominados os caminhos do desenvolvimento, porque eles desenvolvem a visão de Nibbana até o ponto em que todas as impurezas são erradicadas. Aquele modo de atenção, que é a causa básica para estados prejudiciais da mente, deve ser evitado, enquanto que aquele modo de atenção, que é a causa básica para estados benéficos, devem ser desenvolvidos. Voltando ao Sutta, quais são as coisas que não merecem atenção e com as quais ela se ocupa? São coisas tais que, quando ela se ocupa, a impureza do desejo sensual que ainda não surgiu surge, a impureza de ser existir, a impureza da ignorância que ainda não surgiu surge, e as que surgiram aumentam. Essas são as coisas que não merecem atenção e com as quais ela se ocupa. O aumento das impurezas através da atenção sem sabedoria ocorre da seguinte forma: quando ela se ocupa com a gratificação dos 5 prazeres sensuais, a impureza do prazer sensual surge e aumenta. Quando ela se ocupa com a gratificação dos jhanas, a impureza de ser existir surge e aumenta. E quando ela se ocupa com as coisas mundanas, através das 4 distorções, e eu indico a leitura do Vipallasa Sutta, do Anguttara Nikaya, é da coleção dos 4, é o número 49. Voltando ao Sutta, é dessa forma que ela se ocupa sem sabedoria. Eu existi no passado? Não existi no passado? O que fui no passado? Como eu era no passado? Tendo sido no que me tornei no passado? Existirei no futuro? Não existirei no futuro? O que serei no futuro? Como serei no futuro? Tendo sido no que me tornarei no futuro?
Ou então ela está no seu íntimo perplexa acerca do presente. Eu sou? Eu não sou? O que sou? Como sou? De onde veio este ser? Para onde irá? Quando ela se ocupa desta forma, sem sabedoria, uma entre 6 ideias surgem nela. A ideia de que um eu existe em mim surge como verdadeira e consagrada. Ou a ideia de que um eu não existe em mim surge como verdadeira e consagrada. Ou a ideia de que eu percebo o eu através do eu. Ou a ideia eu percebo o não eu através do eu. Ou a ideia de eu percebo o eu através do não eu. Ou então ela tem uma ideia como esta: é este meu eu que fala e sente e experimenta aqui e ali o resultado de boas e más ações. Mas este meu eu é permanente, interminável, eterno, não sujeito a mudança, e que irá durar tanto quanto a eternidade. Dessas 6 ideias, as 2 primeiras representam a antinomia simples entre o que é eterno e a aniquilação. A ideia de que não existe um eu em mim não é a doutrina de Anatta do Buda, mas a visão materialista que identifica o indivíduo com o corpo, e dessa forma defende que não existe continuidade da pessoa depois da morte. As 3 ideias seguintes podem ser interpretadas como surgindo da observação filosófica mais sofisticada, de que as experiências possuem como parte intrínseca uma estrutura reflexa que possibilita a autoconsciência. Engajada na busca da sua verdadeira natureza, a pessoa comum sem instrução irá identificar o eu com ambos os aspectos da experiência, ou somente com o observador, ou somente com aquilo que é observado. O eu, sendo aquele que está falando, representa a concepção do eu como agente da ação. O eu como aquele que sente, a concepção do eu como agente passivo. Aqui e ali, sugere que o eu é uma identidade que transmigra, retendo a sua identidade através de uma sucessão de diferentes encarnações. Todas ideias incorretas na doutrina budista, pois é apenas um fluxo, e não há algo imutável sempre presente nas experiências, nem passando de uma vida para outra. São apenas fenômenos sujeitos a causa e efeito. Então o Buda continua: essas ideias especulativas bhikkhus se denominam um emaranhado de ideias, uma confusão de ideias, ideias contorcidas, ideias vacilantes, ideias que agrilhoam. Aprisionado pelas ideias que agrilhoam, a pessoa comum sem instrução não se vê livre do nascimento, envelhecimento, morte, tristeza, lamentação. Ela não se vê livre do sofrimento, eu digo. Bhikkhus, um nobre discípulo bem instruído, que respeita os nobres, que é proficiente e treinado no Dhamma deles, que respeita os homens verdadeiros, que é proficiente e treinado no Dhamma deles, entende quais são as coisas que merecem atenção e quais são as coisas que não merecem atenção. Sendo assim, ele não se ocupa com as coisas que merecem atenção, ele se ocupa com as coisas que merecem atenção. Ele aplica sua atenção com sabedoria. Isto é sofrimento. Esta é a origem do sofrimento. Esta é a cessação do sofrimento. Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Eu vou ler um trecho da análise do Upanisa Sutta, feita pelo Bhikkhu Bodhi. A consciência supramundana, que realiza Nibbana diretamente, penetra as 4 nobres verdades, iluminando-as todas de uma vez com uma nitidez surpreendente. Tal como um homem com boa visão é capaz de ver as formas na escuridão da noite por meio do brilho de um relâmpago, assim também esse indivíduo compreende as 4 nobres verdades como elas na verdade são. A penetração das verdades desempenha simultaneamente 4 funções,
cada uma relacionada a cada verdade. Compreender completamente a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, uma vez que, tomando Nibbana como seu objeto, se adquire uma perspectiva a partir da qual é possível ver diretamente que, em contraste ao incondicionado, toda coisa impermanente, contaminada e condicionada é marcada com sofrimento. Abandonar a segunda nobre verdade, a verdade da origem do sofrimento, uma vez que elimina o desejo e as impurezas que originam o sofrimento. Realizar a terceira nobre verdade, a verdade da cessação, por compreender Nibbana, onde todo o sofrimento do Sansara é permanentemente extirpado. E, por fim, desenvolver o caminho, a quarta verdade, uma vez que no momento da penetração, os 8 fatores mentais que integram o nobre caminho óctuplo simultaneamente surgem executando a tarefa de realização. O entendimento correto vê o incondicionado. O pensamento correto dirige a mente para o incondicionado. A linguagem, ação e modo de vida corretos erradicam seus opostos. O esforço correto revigora a mente. A atenção plena fixa a atenção sobre o incondicionado. E a concentração correta unifica a mente na absorção do incondicionado. Os antigos comparavam a capacidade da mente de realizar essa função quádrupla à queima de uma lamparina. Assim como uma lâmpada simultaneamente queima o pavio, dissipa as trevas, cria a luz e consome o óleo, do mesmo modo o conhecimento supramundano simultaneamente compreende o sofrimento, abandona o desejo, realiza Nibbana e desenvolve o caminho. Este é um trecho do Visuddhimagga. Voltando à leitura do Sabhasava, quando ele aplica sua atenção com sabedoria desta forma, 3 grilhões são abandonados. A ideia da existência de um eu, a dúvida e o apego a preceitos e rituais. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas através da visão. Existem 10 grilhões. Esses são os 3 primeiros que são eliminados pelo que entra na correnteza. Dando continuidade ao sutta, impurezas que devem ser abandonadas pelo autocontrole. Quais impurezas, bhikkhus, devem ser abandonadas pelo autocontrole? Neste caso, um bhikkhu refletindo de maneira sábia permanece com a faculdade do olho controlada, enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que permanece com a faculdade do olho sem controle. Não existem impurezas, aflição ou febre naquele que permanece com a faculdade do olho controlada. Refletindo de maneira sábia, ele permanece com a faculdade do ouvido, nariz, língua, corpo, mente controlada, enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que permanece com a faculdade da mente sem controle. Não existem impurezas, aflição ou febre naquele que permanece com a faculdade da mente controlada. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas pelo autocontrole. Então, o principal fator responsável por exercer a contenção dos sentidos é a atenção plena. Normalmente, essa contenção dos sentidos aparece já no início do treinamento gradual, logo após a sessão da virtude. Impurezas que devem ser abandonadas pelo uso. Quais impurezas, bhikkhus, devem ser abandonadas pelo uso? Neste caso, um bhikkhu refletindo de maneira sábia usa o seu manto somente para a proteção do frio, para a proteção do calor, para a proteção de moscas, mosquitos, vento, sol e criaturas rastejantes, e somente com o propósito de ocultar as partes íntimas. Refletindo de maneira sábia, ele não usa os medicamentos esmolados nem para diversão, nem para embriaguez, tampouco com o objetivo de embelezamento e para ser mais atraente.
somente com o propósito de manter a resistência e continuidade deste corpo, como forma de dar um fim ao desconforto e para auxiliar a vida santa. Considerando, dessa forma, darei um fim às antigas sensações de fome, sem despertar novas sensações de comida em excesso, e serei saudável e sem culpa, viverei em comodidade. Refletindo de maneira sábia, ele usa sua moradia somente para a proteção do frio, para a proteção do calor, do contato com moscas, vento, sol, somente com o propósito de evitar os perigos do clima e para desfrutar do isolamento. Refletindo de maneira sábia, ele usa medicamentos somente para a proteção contra as sensações aflitivas que já surgiram e para se beneficiar da boa saúde. Então, esse trecho se transformaram nas fórmulas padrão que os monges usam nas suas reflexões diárias acerca dos 4 requisitos. Os 4 requisitos seria o manto, o alimento, a moradia e os medicamentos. Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que não satisfaz as suas necessidades dessa forma, não existem impurezas, aflição e febre naquele que as satisfaz dessa forma. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas pelo uso. Impurezas que devem ser abandonadas com a paciência. Quais impurezas, bicos, devem ser abandonadas com a paciência? Neste caso, um bico, refletindo de maneira sábia, aguenta o frio, o calor, a fome, a sede, o sol, criaturas rastejantes. Ele aguenta palavras ditas de forma grosseira, desagradável, e sensações no corpo que são dolorosas, torturantes, que ameaçam a vida. Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que não aguenta essas coisas, não existem impurezas, aflição e febre naquele que as aguenta. Impurezas que devem ser abandonadas evitando. Quais impurezas, bicos, devem ser abandonadas evitando? Neste caso, um bico refletindo de maneira sábia evita um elefante selvagem, um cavalo selvagem, um touro selvagem, um cão selvagem, uma cobra, caminhos irregulares e espinhosos, um precipício, um penhasco, uma fossa, um esgoto. Refletindo de maneira sábia, ele evita sentar-se em assentos inadequados. Os assentos inadequados no Patimokkha seria... Patimokkha é o conjunto de regras dos monges. Seria sentar-se com uma mulher em um local com uma tela de proteção que seja conveniente para a prática sexual e sentar-se só com uma mulher em um local privado. Impurezas que devem ser abandonadas pela remoção. Quais impurezas, bicos, devem ser abandonadas pela remoção? Neste caso, um bico refletindo de maneira sábia não tolera um pensamento de desejo sensual que tenha surgido. Ele o abandona, o remove, o elimina, o aniquila. Ele não tolera um pensamento de má vontade, ele não tolera um pensamento de crueldade que tenha surgido. Ele o elimina. Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que não remove esses pensamentos, não existem impurezas, aflição e febre naquele que os remove. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas pela remoção. Então, esses 3 tipos de pensamentos prejudiciais constituem o pensamento incorreto, que são o oposto do segundo fator do nobre caminho óctuplo. Impurezas que devem ser abandonadas com a meditação. Quais impurezas, bicos, devem ser abandonadas com a meditação? Neste caso, um bico com sabedoria intenciona o fator da iluminação da atenção plena, que tem como base o afastamento, desapego e cessação, que amadurece no abandono. Intenciona o fator da iluminação da investigação dos fenômenos, da energia,
do êxtase, da tranquilidade, concentração, da equanimidade, que tem como base o afastamento, desapego, que amadurece no abandono. Esses são os 7 fatores da iluminação, Satabhojanga em Pali, incluídos entre os 37 apoios para a iluminação. Eles são tratados de maneira mais extensa no Madhyama Nikaya 10, que é o Satipatthana Sutta, e no 118, que é o Anapanasati. Esta seção explica os 7 fatores da iluminação especificamente como auxiliares no desenvolvimento dos 3 caminhos supramundanos superiores, através dos quais as impurezas que não foram erradicadas pelo primeiro caminho sejam erradicadas. Os termos afastamento, viveka, desapego, viraga e cessação, nirodha, podem ser todos interpretados como referindo-se a Nibbana. O seu uso neste contexto significa que o desenvolvimento dos fatores da iluminação está direcionado a Nibbana, como seu objetivo durante os estágios preparatórios e como seu objeto ao atingir os caminhos supramundanos. Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que não desenvolve esses fatores da iluminação, não existem impurezas, aflição e febre naquele que os desenvolve. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas com a meditação. A impureza do desejo sensual é erradicada através do caminho do não retorno, e as impurezas de ser, existir e da ignorância somente são erradicadas com o caminho final, o do Arahant. Conclusão. Bhikkhus, quando em um bico as impurezas que deveriam ser abandonadas pela visão foram abandonadas pela visão, quando as impurezas que deveriam ser abandonadas pelo autocontrole foram abandonadas pelo autocontrole, quando as impurezas que deveriam ser abandonadas pelo uso foram abandonadas pelo uso, quando as impurezas que deveriam ser abandonadas com a paciência foram abandonadas com a paciência, quando as impurezas que deveriam ser abandonadas evitando foram abandonadas evitando, quando as impurezas que deveriam ser abandonadas pela remoção foram abandonadas pela remoção, quando as impurezas que deveriam ser abandonadas com a meditação foram abandonadas com a meditação, então ele é denominado um bhikkhu que permanece controlando todas as impurezas. Ele cortou o desejo, rompeu os grilhões, e penetrando completamente a presunção, deu um fim ao sofrimento. A presunção, em um nível mais sutil, é a presunção de eu sou, que permanece no contínuo da mente até atingir o estado de Arahant. A penetração da presunção significa ver a presunção por dentro e abandoná-la, e ambos são erradicados com o caminho do Arahant. O bhikkhu deu um fim ao sofrimento, no sentido de que ele deu um fim ao sofrimento do ciclo de samsara.